Eu sou Marcelo Carvalho. Nesse vídeo eu vou falar sobre as funções do pacote Workflows dentro do framework Tidy Models usado na construção de modelos de Machine Learning. Eu vou estar no capítulo 7 do livro Tidy Modeling with R do Max Kuhn e da Julia Silg. E nos vídeos anteriores eu falei sobre a arrumação dos dados, a separação entre treino, validação e teste, a especificação do modelo, e nesse vídeo eu vou falar sobre o Workflow. E o que seria o Workflow? Para resumir, eu poderia dizer que ele é um pacote que organiza e facilita o processo de desenvolvimento de modelos de Machine Learning, pois ele agrega alguns objetos aqui dentro, como especificação do modelo, pré-processamento, futuramente pós-processamento, e além disso, ele elimina uma série de etapas necessárias durante o processo de transformação e execução dos modelos. Por exemplo, antes eu precisava criar um pré-processamento, depois usar uma função prep para preparar o pré-processamento e depois usar uma função bake ou juice para aplicar as alterações dentro do pré-processamento a um conjunto de dados novo, né, que eu chamava de conjunto de dados transformado, né, e para depois usar aí o fit, por exemplo, dentro dos dados transformados. Então ele elimina essa série de etapas, aí, economizando bastante tempo e deixando o ambiente um pouco mais organizado. Então, qual que seria o objetivo, né, do Workflow Package? Estimular o processo metódico, né, resultando em consistência e velocidade. Então, para quem trabalha com Lean Manufacturing, existe um princípio chamado SMAD, né, que é o Single Minute Exchange Die. Para quem não, só para colocar todo mundo na mesma página, e para quem não trabalha com Lean Manufacturing também, imagina que um pit stop, né, uma parada nos boxes de uma corrida de Fórmula 1. Tenta observar. Quando o piloto entra nos boxes, já tem a equipe toda lá, cada um com o pneu na mão, o macaco, a ferramenta pneumática, para quando o carro parar, ele subir, a troca já é feita imediatamente e em apenas 1,8 segundos o carro já sai. O que é isso? Do ponto de vista de engenharia e melhoria de processos, a gente fez o que? Eliminou os movimentos não necessários, antecipou a quantidade de etapas que poderiam ser feitas antes do veículo chegar, para que no momento que ele chegasse, apenas o necessário fosse feito, e com isso você ganha velocidade no tempo, aumentando a competitividade do piloto e da equipe. Okay? Então o resultado do workflow poderia ser comparado a isso aí. Okay? O segundo, ele possibilita organizar e visualizar melhor os projetos, né, através de relatórios. Eu vou mostrar para vocês ali como que são feitos, como que mostra as informações que são apresentadas dentro de um objeto workflow. Então isso reduz muito o custo de manutenção ao longo do tempo. Reduz risco de ambiguidade durante um trabalho com vários modelos, também é outra componente de redução de custos. E qual que é o resultado, né? Ao meu ver, é o aperfeiçoamento da técnica de construção de modelos, gerando consistência no desenvolvimento desses modelos. O segundo é a clareza, né, informações completas sobre o fluxo de trabalho em apenas um objeto, né, que é o workflow. E o terceiro é a confiabilidade, velocidade no ajuste e manutenção de modelos. Bom, então vamos para o livro, né? Então aqui ele vai estar dizendo sobre o começo, o início e o fim de um modelo, né? Aqui a formulação matemática, aqui ele vai falar sobre a escolha das variáveis, a transformação, né, que a gente geralmente usa redução de dimensionalidade em situações onde vai ter um número de grandes dimensões. Aqui sobre pós-processamento, né, que é imagina que eu tenho uma classe binária entre sim ou não, e a gente tem uma linha de corte 50%, em algumas situações que a gente precisa eliminar ou reduzir o falso positivo e falso negativo, a gente faz um ajuste. Então isso aqui é um pós-processamento, ele justificando a implementação do workflow, né, que por enquanto o pós-processamento ainda não está dentro, mas em breve estará. E aqui ele fala um pouco sobre o pré-processamento, que a redução de dimensionalidade ela faz parte do fluxo de modelo, né? Aqui ele está mostrando que alguns dizem que não, e aqui ele está mostrando o mais apropriado, que seria isso aqui, né? A etapa de redução, né, a extração de feature para usar no modelo. Então aqui ele vai estar mostrando o básico do workflow. Então aqui a gente vai ter a especificação de um modelo de linear regression. Aqui a gente vai ter a criação de um objeto workflow
e adicionando, né, um componente aqui que no caso seria essa especificação que a gente fez aqui em cima. E aqui soltando o relatório, né, sobre o workflow, o preprocessor, que no caso aqui não tem nenhum. Aqui é o tipo de modelo, tipo linear reg, que vai estar aqui em cima. E aqui os resultados, que praticamente é só a especificação mesmo, porque a gente não executou o modelo ainda. Aí aqui, ó, ele vai adicionar uma fórmula, né, sale price contra longitude e latitude, e aqui novamente o relatório ele já tem o pré-processor, bastante simples, só uma fórmula aqui. E o modelo, o tipo de pré-processor aqui, fórmula. Aqui ele já executou o workflow, tá vendo? Então ele vai ter aqui, ó, o workflow já vai soltar um relatório aqui dizendo que foi treinado. O tipo de preprocessor é uma fórmula. Aqui ele vai estar dando as mesmas informações, mas aqui embaixo ele vai já estar dando o resultado do modelo. Então aqui a gente vê a quantidade de informações relevantes. Aqui é o predict normal. Aqui ele mostra um pouco da alteração, então eu posso pegar aquele modelo que eu fiz ali e eu posso fazer uma alteração na fórmula. Então, ao invés de colocar dois preditores, eu coloquei um só. Então, ele já faz a alteração aqui no relatório para mim também. Ó. Aqui ele já está mostrando sobre remover a fórmula, né? Então, eu removi a fórmula que eu coloquei lá, eu usei o mesmo workflow, que vai estar aqui, esse cara aqui. E agora que eu fiz, ó, eu removi a fórmula e ao invés da fórmula, eu adiciono as variáveis. Então, o que ele está fazendo aqui é a mesma coisa de usar a fórmula lá, tá? Só que de uma forma um pouco diferente. Então ele colocou aqui como sale price como outcome, predictors ele colocou longitude e latitude. E aqui ele solta o relatório já, ao invés de fórmula, ó, ele já mudou aqui para variables. Okay? Então isso facilita bastante a manutenção dos modelos. E aqui ele coloca como predictor, por exemplo, ó, eu posso usar o tidy select. Ao invés de colocar um por um, eu posso colocar ends with tude. Então, como eu tenho duas variáveis só aqui, latitude e longitude, que termina com tude, ele vai trazer só esses dois. Mas em algumas situações, por exemplo, onde eu tenho o final com metros quadrados, eu tenho lá 100 variáveis e 30 com final M2, né? Metros quadrados. Eu posso colocar ends M2, ou tudo que terminar com metros quadrados, ele vai jogar ali para dentro dos preditores, ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Colocou everything. Aqui ele treinou o modelo. Já solta o relatório aqui também. Aqui ele fala um pouco sobre como que o workflow usa a fórmula, né? Aqui ele cita um exemplo do Tree Based Models, que no caso do Random Forest Ranger, por exemplo, que são modelos de Random Forest, eu tenho uma variável categórica com vários níveis dentro, eu posso jogar elas dessa forma que ele não precisa de tanto pré-processamento. Mas no caso do XGBoost, por exemplo, ele já precisa, né, porque ele não trabalha com variáveis categóricas, só numérico. Então o que ele faz? Ele precisa pegar esses níveis e transformar cada nível desse em uma variável e adicionar um valor binário para ela, 0 ou 1, se é sim ou não, né? Aqui no caso aí a gente chama de dummy variable. Aqui ele está mostrando como que o workflow lida com fórmulas especiais ou inline function. Aqui o exemplo que ele usou é um modelo de efeito aleatório. Esse tipo de modelo, um exemplo de uso é a cronometria, empresa de seguro, por exemplo. Aqui ele está falando como que é o modelo simples e aqui usando o workflow, né? Então a gente adicionou as variáveis e aqui a gente adicionou o modelo e dentro do modelo a gente coloca um argumento fórmula e aqui dentro a gente coloca aí a interação de efeito misto, de efeito aleatório. Aqui ele rodou o modelo para soltar as informações, né? Então aqui a gente vai ter já o resultado do modelo com modelo de efeito aleatório e aqui de efeito fixo. Aqui também ele fala um pouco sobre fórmula, no caso aqui, Strata, usado em modelos de survival. Esse tipo de modelo é muito usado em medicina, pesquisa clínica, também em manufatura, na construção de modelos de previsão para antecipar pontos de falhas em equipamentos, né? Então aqui ele usou o Survival Reg, né, que é o tipo de modelo, especificou o modelo aqui.
Aqui ele criou o objeto workflow, adicionou as variáveis, né, que no caso aqui é o event e time to event, no caso a outcome aqui. Predictor que ele colocou a idade e também o tipo de tratamento. E aqui embaixo ele colocou o modelo, o argumento de fórmula. Aqui a gente precisa colocar o serve, né, precisa transformar isso em objeto survival. E aqui ele já colocou diretamente, ó, a abstrata no tipo de tratamento, né. Para quem usa isso aqui usando o GlameNet, onde tem que transformar isso em matriz, vai sentir bastante facilidade, né, em usar esse tipo, porque você pode especificar aqui survival reg e colocar set engine GlameNet, que ele vai continuar essa mesma fórmula aqui, ele não vai mudar. Então facilita bastante. Aqui ele usou o câncer de ovário, o conjunto de dados, aqui ele treinou e aqui ele já deu o resultado, né, com tipos de tratamentos diferentes. E aqui ele fala sobre criação de multiple workflows, né, que seria o workflow set, né, que eu não vou entrar muito no detalhe disso aqui hoje, né, porque senão dá um nó na cabeça, mas basicamente a ideia, o conceito dele é muito simples, né. Eu posso usar vários tipos de pré-processamento, né. Ó, eu posso usar esse aqui só, eu vou usar o preço de venda com a longitude, preço de venda latitude, os dois preditores, latitude e longitude, e também outro preditor aqui que é muito parecido, que é o neighborhood. Então eu quero saber assim, qual desses aqui pode retornar um modelo com maior qualidade preditiva, né? E eu posso testar isso usando um modelo linear, eu posso usar um modelo XGBoost, posso usar um modelo Random Forest. Quanto mais modelos e quanto mais pré-processamentos eu for colocando ali, mais complexo vai ficando. Mas eu consigo fazer isso de forma bastante simples usando o Workflow Set. Não vou entrar muito em detalhe agora, que senão vai dificultar muito aí para quem está começando, ok? Bom, então vamos lá para o código. Então aqui a gente vai usar os pacotes Tidyverse e TidyModels. E aqui eu coloquei uma pergunta, né? Por que eu trocaria esse modelo simples aqui, né? Então eu coloquei aqui o empty cars, miles per gallon contrapeso, usando o conjunto de empty cars, por esse cara aqui, onde eu tenho que especificar o modelo, linear reg, set engine and lem. Depois eu vou ter que criar um workflow, um objeto workflow, adicionando o modelo que eu especifiquei aqui em cima, e também a fórmula aqui, ó, ao invés de colocar aqui dentro, fórmula, e aqui fazer o fit usando o dado empty cars. Então vou executar. Opa, acho que não. Beleza. Executei aqui e depois ainda preciso colocar o modelo que eu fiz, extract fit engine e o summary aqui para ele dar o resultado. Por que eu precisaria fazer tudo isso, né? Não precisaria, né? Quando eu tiver os dados muito perfeitos, fica muito mais simples eu usar esse aqui. O detalhe é que na maior parte das vezes os dados não vêm perfeitos, né, para quem vai desenvolver modelo. Os dados eles precisam de muito pré-processamento. E aí é nessa situação que precisa que o workflow e o TidyModels se torna bastante útil, ok? Então eu vou fazer o mesmo modelo lá em cima, mas eu vou especificar aqui, ó, como eu vou criar um pré-processamento aqui usando o miles per gallon como variável de resposta, todo o restante como preditor, com base no conjunto de dados empty cars, e vou usar um pré-processamento chamado natural splines, que seria mais ou menos aquilo que a gente vê quando a gente usa ggplot, o geom smooth lá, ao invés do geom bar, geom line, geom point, a gente usa o geom smooth. E lá dentro a gente vai ter como é que eu poderia dizer, o efeito é uma suavização na curva, né? Então é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou aplicando o natural spline dentro do campo displacement com graus de liberdade de 10, ok? Então é um pré-processamento bastante simples. Aqui eu vou usar o mesmo linear reg lá, o mesmo especificação de modelo que a gente usou lá em cima. E aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um workflow, adicionando o pré-processamento que a gente fez ali em cima, ó, que é bem básico, mas na hora que a gente chegar no capítulo de pré-processamento, a gente vai ver que lá dentro do Ames Housing vai ter bastante coisa. E aqui eu coloquei a especificação do modelo. Então eu tenho aqui o workflow. Ó, quando eu chamo esse workflow aqui,
ele já vai me dar um resultado que não tem muita coisa aqui dentro, né? Mas ó, o pré-processor, o tipo de pré-processor, recipe, o tipo de modelo é o linear reg, os detalhes do pré-processor é o recipe step com um step só, bastante simples, e os detalhes do modelo vai ser o linear regression com a engine LM. Não foi treinado, não fez nada, então o relatório é bastante simples. Agora, quando eu venho em fit, eu executei o modelo e fiz a previsão desse modelo. Quando eu pego esse cara aqui, ó, e chamo ele já vai dar outro relatório aqui, ó. Então ele vai dar workflow trained, com o tipo de recipe, o tipo de modelo linear reg, mesma coisa aqui em cima, mas aqui embaixo, em relação a isso aqui, ó, ele já mudou. Então aqui ele já tem o modelo treinado e já com os coeficientes. Aí eu venho em predict, né, ele fez a predição. Eu peguei aqui um conjunto bem, né, pequeno, aqui um slice do ponto 10 até o 15 de dados ali, só para mostrar. Mas e se eu não quero usar esse modelo aqui, ó? Não quero usar o LM. Eu quero usar o XGBoost para fazer. Então eu venho e faço o seguinte, ó, eu crio uma especificação de modelo XGBoost, então eu coloco Boost Tree, setei o Engine como XGBoost e setei o Mode como Regression aqui. Então eu quero um modelo de regressão que a variável é contínua. Setei lá. Agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse workflow antigo que eu tenho, pego esse workflow antigo, faço um update nele, no Update Model, e vou colocar um modelo que eu criei aqui. Ó. Ao invés de usar o modelo LM, eu vou usar a especificação XGBoost que eu criei aqui em cima. Então, ó, eu simplesmente estou pegando esse cara aqui que eu já tinha feito, alterei o tipo de modelo dentro dele, ó, e coloquei um novo nome. Aqui eu fit e predict. Pronto. Rapidamente. Então eu consigo fazer um modelo, por exemplo, vamos supor que eu tenho um pré-processamento muito longo, né, com uma série de etapas e que demora bastante. Para eu fazer a transição entre um modelo e outro, eu não vou precisar executar novamente o pré-processamento. Eu vou apenas usar alterar o modelo ali, facilitando bastante. Então eu venho aqui, faço a alteração do modelo e já executo a função. Aqui a gente vai ter detalhes de extração de modelo, então eu tenho aqui os dados de coeficiente, aqui os dados da engine, aqui eu tenho os dados do pré-processor, né, do pré-processamento, aqui o recipe, que ele vai me dar mais detalhes, né, então ele vai dar a quantidade de pontos, se tem incompleto ou não, no caso aqui a operação Natural Splines, no campo de Displacement, ele treinou. Ok? Então a gente vai, agora eu vou pegar os dados que a gente já viu lá atrás, né? Capítulo 4 a gente viu isso aqui, capítulo 5 split de dados, capítulo 6 especificação do modelo, e aqui a gente vai rodar o modelo só para ver o resultado, ok? Mas no capítulo 7 a gente vai ter as opções, né? Quais opções eu tenho disponível, né? Eu tenho as opções de usar o workflow para criação, um objeto workflow, eu tenho a opção de adicionar o modelo. Isso acho que é regra, não é nem opção. Para eu ter um objeto workflow, eu tenho que ter um modelo atrelado. Mas essas aqui são opcionais. Eu posso colocar uma variável, posso adicionar variáveis dentro do modelo, eu posso utilizar fórmulas e eu posso utilizar recipe. Tá? Então esses três aqui estão bem juntos um do outro. Se eu colocar um recipe, onde eu coloquei lá, igual aqui em cima, eu coloquei dentro do recipe, aqui, miles per gallon, como a variável de resposta, e o restante tudo como preditor, se eu não colocar fórmula, se eu não colocar nada, ele vai considerar isso aqui como a fórmula, tá? Então ele já vai rodar ali, dentro dessa base. Então eu posso usar só o recipe, posso usar a fórmula, posso usar a variable, então aqui eu vou mostrar um pouco, né? Aqui eu tenho, conforme isso aqui está tudo no livro, tá? Então vai ser bem fácil de acompanhar no livro. Então eu tenho aqui o Object Workflow, aqui eu adicionei o modelo, né, o Model Spec LM AIMS que a gente criou lá em cima. E aqui, que vai estar aqui, ó. E aqui eu adicionei as variáveis, ó. Então, como variável de resposta, eu coloquei Sale Price. E como variável preditor, eu coloquei tudo que terminar com tude. Longitude e latitude. Então, vamos pegar esse cara aqui. Então, ele já vai dar isso aqui, ó.
preprocessor variable, model linear reg, preprocessor outcome sale price, predictor ends with latitude e longitude, no caso aqui. Né? E o modelo, como eu não treinei, ele vai estar ali só a especificação. Agora vamos fazer com a fórmula, né? Mesma coisa, ó. Criei um objeto workflow, adicionei o modelo, mesmo modelo que a gente tinha feito lá atrás, mas agora ao invés das variáveis eu adicionei a fórmula. Sale price, latitude e longitude. O que muda aqui? É o preprocessor lá em cima que vai estar a fórmula, tá? Como aqui eu só coloquei a fórmula, e era da mesma forma que está aqui, ó, não mudou muita coisa. Aqui são só possibilidades. Ah, mas por que existe tanta, né? Por que existe dessa forma e da outra? Conforme você vai usando, você vai entendendo os porquês, né? Mas o que eu posso adiantar é que em cada situação, o profissional que trabalha com modelo, ele encontra facilidades. Se eu já souber o que eu estou fazendo, eu colocar a fórmula, para mim já é bem simples. Agora, se eu estou trabalhando num conjunto de dados que eu nunca vi antes na minha vida, e tem muitas variáveis ali dentro, e eu vejo que tem muitas ali ou correlacionadas, ou que ele tem propriedades que são similares uma da outra, eu vou fazendo esses testes, então eu posso utilizar, ao invés da fórmula, eu posso usar uma variables aqui. Ó. Então, são possibilidades que o profissional tem na hora da construção de modelo. Tá? Não existe, esse aqui é o melhor, esse aqui é o pior, não tem isso aí. Tá? E aqui a gente vai ter, ó, aqui a gente vai ter a variável, aqui a gente já fez a fórmula, aqui não é fórmula, aqui é recipe, aqui é o recipe. Só que eu não tenho o recipe pronto, né? Então se eu fazer aqui, vai dar erro, obviamente, porque eu não tenho o recipe aims. O recipe aims é o que a gente vai ver no próximo capítulo do livro. Né, que a gente vai fazer, aí sim a quantidade de pré-processamento a gente vai ver que vai ser bastante, não vai ser só aquele natural spline que a gente fez no empty cars ali em cima não. Tá? Então aqui é só para a gente entender as partes, workflow, o objeto, aqui adicionar o modelo e aqui adicionar o pré-processamento, que pode ser um recipe, pode ser uma fórmula, pode ser uma variable, assim por diante. E aqui são as funções de extração. Então eu coloquei aqui na frente, ó, retorno pré-process, né, que aqui a gente vai, ó, o tipo de pré-processamento, sale price, né, como variável de resposta, predictors, ó, ends with tude, e aqui a classe, aqui o objeto parsnip, aqui fit engine, fit parsnip não encontrado, porque aqui eu coloquei empty cars, né, nem tinha feito, mas a gente pode... a gente teria que pegar aqui o fet. Teria que colocar aqui um fet, né, para ele extrair o... Tá, vamos colocar aqui. Model fet. Ok. Então vou pegar esse cara aqui. Aí, agora ele vai soltar. Então ele retornou os dados de engine, aqui os dados do modelo, etc. E aqui são funções complementares, como a gente não tem ainda, extract recipe, porque a gente não fez o recipe lá em cima, e aqui nem parameter dials, nem parameter set dials, porque a gente não tem. Isso aqui a gente vai usar mais lá na frente, a hora que a gente for fazer o tuning de hiperparâmetros, ok? Mas a ideia geral do workflow é bastante simples. Eu espero que tenha ficado claro. Acho que pelo menos para acompanhar no livro ali. Bom, acho que é isso que eu queria mostrar. Deixa eu voltar aqui para o livro, que a gente vai pegar lá no final. Então aqui no final, esse código aqui é o que a gente vai usar. Né? Então, até agora a gente já tratou a variável de resposta, fez o split de dados, fez a especificação de modelo, e aqui a gente adicionou um workflow com um modelo especificado aqui em cima, e aqui a gente adicionou variáveis, né? Então a gente colocou sale price como variável de resposta e predictors longitude e latitude, ok? E em seguida a gente
rodou o modelo. No próximo capítulo do livro, a gente vai ver sobre pré-processamento de dados. A gente já falou algumas vezes aqui no canal, mas eu acho que agora, acompanhando pelo livro, acho que vai ficar bem mais fácil. Então, acho que é isso que eu queria falar. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.